O trânsito de Curitiba, cada vez mais complicado. É o nosso assunto com um engenheiro de trânsito que já há mais de 40 anos está no Brasil trabalhando nessa área. A formação dele foi em Londres, na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Alan Kenel conversa com a gente. Já chefiou o trânsito também de Curitiba aqui por 10 anos. Hoje trabalha como consultor para vários países, para várias cidades e conhece bem a situação aqui de Curitiba. Alan, dois quadros principais que complicam a nossa vida. O trânsito vai travando em Curitiba, a cidade perdeu a ideia de ser referência, a imagem de referência no Brasil, e você tem uma queda seguida de qualidade e de velocidade no transporte coletivo, nos ônibus. Na realidade, são as duas coisas que andam juntos. Né? Em todo o país, em toda a cidade, né? Todo mundo reclama que o trânsito está um caos. Né? Até o prefeito de São Bento do Sul ligou esses dias e reclamando que lá também o trânsito está um caos. Uma cidade pequena, 100 quilômetros daqui. Exatamente. Então, a razão na realidade é a mesma. Né? Nós tivemos uma ascensão de uma nova classe média, né, que foi muito positiva para o país. Né? Foi facilitado o crédito aí para o pessoal comprar carro. E o turma foi lá e eles compraram carro. Né? Nós temos os carros novos, nós temos muito carro velho ainda, temos muito carro que não paga IPVA, essas coisas aí, rodando assim, que é um outro problema assim, administrativo. E aí com essa frota de 1 milhão e poucos andando nas ruas, então a lei da física, as leis da física exigem que quando você tem muita demanda ocupando o mesmo espaço, realmente é difícil todo mundo conseguir passar. Onde é que está o problema? Começou na administração também? Falhas de administração, as administrações anteriores? Eu diria que foram falhas, especificamente falhas assim da implantação de algumas coisas. O problema com a linha verde, o próprio desenho da linha verde não peca por colocar um semáforo justamente onde você vai de 5 faixas para 3, né? Então, é o lugar onde você vai ter perda de capacidade e tem que dar um jeito de aumentar a capacidade justamente nesses lugares. E não podia fazer viaduto porque tem a estação de ônibus no meio. Por enquanto, vai ter mais estações que vão ter que ter outros modelos, né, como a consolidação da linha verde. E aí temos outros exemplos aí que estão saindo que não são dos mais felizes. Né? A ponte estaiada que virou no país a nova fonte luminosa, né? É uma ponte luminosa, se quiser. Isso aí é uma obra muito cara, que exigiu assim, uma confusão durante a própria execução da obra, vai custar mais que 100 milhões, assim, no frigir dos ovos. E esses recursos, né, para ser bem honesto, podiam ser bem mais aplicados em outras trincheiras, em outros viadutos, para complementar a nossa rede viária, tipo o contorno sul, tipo as rodovias, né, BR-277, BR-277 indo para o interior, indo para as praias. Aí está faltando muita ligação para ter a permeabilidade do próprio sistema viário. Agora, o sucesso do sistema de transporte, nossa, aqui durante muitos anos, fez que haja uma concentração da demanda muito forte num horário único. Então, nós temos aqui, inclusive eu mandei alguns desenhos, não trouxe comigo, infelizmente, mas aí você pode ver assim, que o povo que entra no sistema às 6 horas, das 6 horas às 6h15, é um pico enorme. Né? Assim, de repente dá um pulo de 20%, aí depois baixa e exatamente às 6h30, pum! Né? Então nós temos mais um pico. Aí esse pessoal entra no sistema, porque sempre entrou, sempre todo mundo saiu às 6 horas, lota o sistema durante 1 hora, né? E reclama que o ônibus está lotado, está cheio. Né? Então, essa concentração do pico é um grande problema. E aí, o outro problema é que os ônibus estão andando no trânsito. Onde você tem ônibus fora da canaleta, fora da faixa de preferência, andando no trânsito, ele não rende. Então, muita gente não consegue entender uma coisa muito simples. Se eu tiver 100 ônibus articulados, como tem aqui no Jacarezinho, vindo para cá, eu já passei 3 articulados da Inter 2. Um depois do outro, parados na fila. Né? Se esse ônibus está andando a 10 por hora, né, para fazer todo o trajeto, ele vai carregar metade do número de passageiros do mesmo número de ônibus andando a 20 por hora.
Então, cada vez mais que baixa a velocidade do trânsito e o ônibus está no trânsito, né, maior o custo do próprio sistema. Então, em parte, em grande parte, os protestos que nós vimos aí sobre os 20 centavos, 15 centavos, 30 centavos e tal, né? Isso é um reflexo, né, do custo adicional do transporte provocado por duas razões. A primeira razão é o trânsito, ou seja, você tem o trânsito mais devagar, né, mais congestionamento, né, rende menos, produz menos. Né? E o segundo é a concentração. Então, se a gente consegue atacar essas duas coisas, né, fazer os ônibus andar um pouco mais rápido, né, e fazer uma descompressão do pico, especialmente agora do chamado pico 3, que é o pico da noite, a gente consegue aproveitar muito melhor a infraestrutura e equipamento que já está aqui instalado. E essa questão toda somada, como você falou aí, somando o aperto no ônibus, a demora, o preço, mas essa somatória provavelmente seja uma das principais causas dessa insatisfação toda que veio para as ruas. As pessoas vão sofrendo ao longo do tempo, vai criando um estado que numa hora explode. A questão são duas coisas, preço e qualidade. Se você está pagando muito imposto, como se sempre diz, assim, de uma forma assim, chistoso, né, como se diz na Argentina, que nós pagamos os impostos do primeiro mundo e os serviços são como se fossem do terceiro. A gente paga muito imposto, nós temos estruturas, né, arcaicas, em muitos casos, assim, assembleias e tribunais e tudo aquilo, a gente está vendo assim, que existe um protesto generalizado, uma insatisfação generalizada. E isso, especificamente, é contra a questão da qualidade. Então, o que nós perdemos nos últimos anos, na última década, talvez, nos últimos 15 anos, no sistema de transportes, nosso aqui, foi a qualidade. Então, o ligeirinho não é mais ligeirinho, né? Ele é um lentinho, porque ele anda na via rápida que está entupido de carro. Como é que está a velocidade do Expresso agora? O Expresso não é tão ruim, porque o Expresso anda na canaleta. Né? E tem alguns lugares, por exemplo, que tem preferência, tem a inteligência do sistema faz que você tenha preferência para o biarticulado no semáforo. Mas não é 20 mais quilômetros por hora. Não chega a 20, né? Mas aí chega mais do que 20 no Boqueirão ligeirão. E aí está, se me lembro bem, está cerca de 30 e poucos. Eu trabalhei no Rio recentemente, aí tem um ligeirão lá da região da Barra da Tijuca, o Transwest, está operando a 48 km por hora. É mais rápido, inclusive a pesquisa da própria Globo verificou várias vezes que o ônibus está mais rápido do que o carro. A prefeitura está na dúvida de fazer ou não o metrô. Qual seria a sua aposta pelo seu conhecimento e tempo de trabalho? Você faria o que se tivesse que decidir? Olha, o que muita gente está querendo, na realidade, é o tal do 1 bilhão. Né? 1 bilhão é uma cifra fantástica, né? Fazer a obra porque é uma tentação. Não é a obra, fazer qualquer coisa. É 1 bilhão que está lá, assim, uma miragem, está brilhando, né, com todas as cores, de todos os arco-íris imagináveis e tal, né? Aí, o projeto que nós temos, o metrô é muito bom, né? Se pudesse fazer assim, e amanhã tivesse uma rede de metrô na cidade, assim, custando igual a tarifa, seria fantástico, né? Só que essa sim leva, em termos geológicos, 150 anos, né? Que é o tempo necessário de implantar um metrô, uma rede de metrô, em torno de 150 anos, né? Geologicamente, na realidade, para nós, seria um longuíssimo prazo. E aí, o nosso projeto aqui, como foi apresentado aos poucos, por pedaços, era um tal do cut and cover, depois descobriu que isso é um caos de escavação, ninguém sabe por certo como é que está o solo aqui por baixo e tal. E, para mim, o principal problema é que a obra começa no eixo sul, que está correto, né? Tem que levar, inclusive, tem que estender mais para o sul, para atender a região metropolitana, e esses bairros novos que estão surgindo aqui na região, no arco sul da cidade. Mas não pode pôr isso aqui na canaleta. A canaleta tem 300 mil passageiros por dia. E aí você para todo o sistema por anos. Aí fica... O sistema do Expresso fica prejudicado por anos.
E aí não, é porque o biarticulado, o biarticulado nosso aqui, o BRT, é flexível, você pode sair da canaleta, pode entrar e sair. Só que isso aqui provoca um desgaste danado. Então, um dos empresários estava reclamando que com essas obras, né, diversas estruturas metálicas assim, porque aquele negócio como se diz, da articulação, né, ele pode fazer isso, né, ele pode subir e descer, né, ele pode fazer isso. O que ele não pode fazer é torção. Então, se tiver um desnível, um pedaço que está com câmara assim, e outro pedaço que está com digamos, caimento assim, diferenciado, ele dá um desgaste violento nos próprios carros. Esses carros grandes, assim, de 28 metros, são novos. Assim, o conceito é novo, não tem muita coisa assim que vai ser depurado. Naquele trânsito que Curitiba tinha e se orgulhava, isso não volta mais? Vamos falar a realidade. Não tem mais jeito. Olha, mais ou menos com os meus cabelos. Aí já se foram. Tal, Temos né? que nos conformar. Temos que conformar com isso. Não dá para comprar peruca e não dá para pensar que vai voltar assim, naquilo que já foi. Agora, neste caso, nós temos que dar uma pensada e repensar um pouco o nosso modelo. A primeira coisa, como nós falamos, assim, é uma descompressão do pico. Como que se faz isso? Na década de 80, foi feito por decreto. Né? Então, aí o decreto foi, não, você vai começar tal hora, você começa tal hora, tal. Né? Aí foi-se especificamente para descomprimir, né, o pico da manhã, que era o pico onde você concentrava toda a demanda e era usado para o cálculo da frota. Né? O número de ônibus que a gente precisa na cidade, né, é calculado, estimado e comprado e pago pela demanda no pico. Então, se você baixa aquele pico, né, e fazer uma coisa mais larga, está mais fácil. Até que em 80 se fazia por decreto. Hoje não dá para fazer isso. Não, o que tem que fazer é uma flexibilização, né, por parte do poder público, né, para que haja uma oportunidade de compra, de manter o comércio mais... Mudar horários, então, no sentido mais geral, é isso? Flexibilizar os horários, assim. Eu tenho um vizinho, por exemplo, que ele diz que o escritório dele adotou o horário paulista. Eu falei, o que é isso? Ele disse que não, a gente começa às 9h30 e vamos embora às 7h. Aí toda terça-feira tem um grupo de amigos que a gente vai lá, toma uma cerveja sem álcool agora, né, claro, e comemos uma carne e tal, né, e das 6 horas às 7h30. Às 6 às 7h15. Aí às 7h30 eu saio, não tem ninguém. 15 minutos, estou lá no Campo Comprido. Lá da Alto, a 15, pega o Visconde, assim, tudo aberto, todos os sinais sincronizados. Então isso seria a forma mais econômica e racional. A forma mais econômica porque quando você diz, não, o trânsito é um caos. Você fica, quanto tempo o trânsito é um caos? O dia inteiro? Não. Se você consegue fugir, se você se dá o luxo de fugir dos picos, não é tão ruim assim, não. Você consegue andar. Então essa descompressão é importante. Como se faz isso? Primeiro, o poder público tem que se juntar com a associação comercial e discutir isso aqui. Mas uma coisa se faz em 1 ano, 2 anos. Você podia ter uma redução violenta, né, para o pessoal que quer. Né? Se você pode negociar, se você pode chegar um pouco mais tarde, né, sair um pouco mais tarde. Né? Isso iria afetar todo o sistema de transportes, inclusive também o trânsito. Então aí você já ganha uma sobrevida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é tirar o ônibus, né, do trânsito, põe em canaleta. Então, se não tiver canaleta, então tem que aproveitar aquilo que já está aqui. Então, fechando, né, o circuito com a linha verde, implantando o sistema de ligeirão, assim, o sistema de linhas diretas, que é uma forma muito mais eficiente de operação do sistema BRT, né, que é o nosso sistema integrado. Se você consegue fazer isso, né, e daí coloca mais ônibus na canaleta, tira o ônibus da rua, põe na canaleta, aproveita melhor a infraestrutura. A tecnologia pode nos ajudar? Muito. A Prefeitura tem trabalhado aí colocando câmeras, algumas inovações. Até onde nós podemos avançar com a tecnologia para dar fluidez para o trânsito? Olha, a ferramenta que eu mais amo agora, assim, que está usando muito, é tal do Google Maps Transit,
que o trânsito, ele aparece, não sei se você já viu isso aqui, não? É uma indicação da lentidão, da retenção. Então, uma coisa que antes levava horas para pesquisar, tal, não, agora você consegue tirar as condições em tempo real do trânsito no momento que está acontecendo. Está direitinho, onde que estão os pontos. Né? E nós fizemos uma pesquisa o ano passado com todos os motoristas de ônibus da cidade, 5.000 motoristas, né, para saber onde que estão os nós. Né? Eu tenho os meus nós, o rapaz aqui atrás da câmera, ele tem a cara dele, ele tem nó que não acaba mais. Você tem os teus buracos, eu já vi agora com o endereço. O buraco das ruas, esqueceram das ruas. Pois é, os buracos tem que dar nome, assim, sem nome não vale. Né? Mas aí, para o sistema, né, de transportes, que implica em tarifa, que implica em retenção, que implica em atraso, que implica em custo, né, o sistema, quem sabe melhor, são os motoristas, que eles estão na rua. Né? Então, nós pegamos 60 nós, né, e aí analisamos esses nós. Então, é uma coisa que a gente faz em outras cidades também, para saber o que você tem que fazer para resolver esses problemas. Então, se você tem uma descompressão, né, das horas do pico, se você tem um plano de desatar os nós principais, se você tem outro plano de implementar mais faixas de ônibus e aproveitar mais as canaletas, né, junto com a ultrapassagem, né, você já avançou muito. E daí o que está faltando é a complementação da nossa rede viária básica. Né? Tipo, eu vou dar um exemplo clássico, né? Completar a linha verde e fazer as correções necessárias, a geometria da linha verde, para que ganhe mais fluidez, mais capacidade. Tirar os gargalos. Os alargamentos de ruas, retirada de canteiro central, retirada de carros estacionados dos lados, isso vai ser a tendência? Não, a tendência é... Tem uma tendência que é a retirada de estacionamento em algumas vias onde tem conflito com outros usos. Né? Talvez Visconde, por exemplo, tinha estacionamento, aí foi perdido. Né? O comércio reage, mas às vezes não tem saída. Nós temos urgência na implantação de um eixo de ciclovia decente. A bicicleta é um meio de transporte. Aí acabou a discussão, né? É um meio de transporte. E tem que ter seu espaço urbano. Como o ônibus precisa ter seu espaço urbano, o carro tem muito espaço urbano, né? A bicicleta também. E é muito eficiente. Eu já medi lá no Vietnã, né, uma capacidade de 7.000 passageiros, ou seja, usuários, por hora, por sentido de faixa, que é muito alto. Mas aí você precisa criar realmente a faixa. Até aqui nós tivemos coisas simbólicas, mas não para valer. Não, tem que ser para valer. E aí, espaço protegido, inclusive. E aí, por exemplo, se você pegar um lado da 7 de setembro, né, tem estacionamento. Aí, se você olhar, aí, mais uma vez, pode ir no Google Earth e dar uma olhada aqui nos estacionamentos disponíveis. Tem muito mais estacionamento hoje fora, né, da via, né, junto à via, assim, nas vias, assim, do que na própria 7 de setembro. Então, aquela faixa, uma daquelas faixas, ou na faixa, faixa norte, eu acho que a faixa sul, né, se aquilo fosse feito uma ciclovia de 2 metros, a largura do próprio canteiro, você tem o canteiro, né, uma proteção, né, uma ciclovia, depois tem a via lenta e tal. E ela tem uma proteção para o carro não poder entrar, física, uma proteção que realmente funciona? Eu acho que tem que ter tem que ser elevado. Né? Porque senão as pessoas vão invadir a área da bicicleta. E daí ele baixa nos cruzamentos, então você tem uma retenção natural, né, e tem alguma, não digo barreira, assim, mas uma cerca, alguma coisa assim, que evita que o ciclista, por alguma razão, caia dentro da própria canaleta. Então você tem que ter uma barreira. Infelizmente, com a ultrapassagem, né, as barreiras físicas se tornam um pouquinho mais de realidade. Então você tem que cruzar na faixa e não no meio da rua. Né? As pessoas perguntam, mas onde em Curitiba? Como é que vão arrumar espaço? Está faltando espaço para o carro? É claro que a bicicleta é fundamental, e o pedestre, tudo isso tem que ser priorizado, mas a pergunta é essa, onde que a prefeitura arrumaria espaço para colocar, com esse aperto todo, mais uma faixa para a bicicleta? Você vê essa possibilidade? Não, tem. Por exemplo, aí, eliminando o estacionamento, por exemplo, você consegue criar uma faixa de 2 metros. Pronto. É o que se precisa para fazer eliminando estacionamento em rua central, você já cria então a faixa. Onde você precisa ter um eixo. Então, se não vai fazer esmo, aí, pintando tudo de vermelho, só para ficar bonito.
né? E não pode dizer, não, eu vou pintar nesse sentido aqui porque foi mais bonito para quem está andando de carro. Não, aí tem que conversar com o pessoal, né? Os atores hoje que estão agindo a favor do uso de bicicleta. E isso é uma coisa mundial, não é uma coisa que acontece em Paris. Essas faixas têm uma via só? Um sentido só? Em geral, é difícil você impor uma disciplina? Uma disciplina. É a mesma coisa do levar gato passear assim. O bicho então você escapa. já tem que esperar que provavelmente vai ser usado nos dois sentidos. É espaço reservado para o ciclista e, em geral, o ciclista se respeita, se entende. Tem uma faixinha no meio para sinalizar, algo assim? Pelo menos para dar um sentido de disciplina. Pelo menos, né? para dar um pouco de sentido. As próprias ciclovias que nós temos, né? Agora, você falou da tecnologia, a tecnologia tem muita. Né? Existe hoje nós temos aí todos os sensores implantados, ou muitos sensores implantados, que permite que você faz a programação do trânsito também em tempo real. Então, se eu posso pegar meu computador e ver a confusão no Google Maps em tempo real, né, nós temos que ter, nós aqui do setor técnico, nós temos que ter, né, as condições de modificar, né, a máquina vai lá e otimiza aquela infraestrutura também em tempo real. Dá uma prioridade para o ônibus. Se o ônibus estiver atrasado, tá? Para evitar que se formação de comboios de biarticulados. Então, se o biarticulado está adiantado, não dá prioridade. Né? Um pouquinho atrasado, dá um pouquinho de prioridade. Muito atrasado, aumenta a prioridade. Né? Então, dosa e compensa depois no próximo ciclo, tempo verde. Tudo isso aqui é disponível e opera no Brasil. Mas aí nós estamos um pouco atrasados hoje em dia na implantação dessas medidas. Tá certo, Alan, muito obrigado pela presença com a gente aqui na Band. Muito obrigado também a você que ficou aqui ligado com a gente.